tudo bem? E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o meu curso de orientação parental. Essa é a aula inaugural e eu vou falar sobre o presente da parentalidade presente. Para vocês que já me conhecem, meu nome é Karina Barrados, eu sou médica psiquiatra e psicoterapeuta. Para vocês que ainda não me conhecem, eu falo bastante sobre saúde mental desde sempre e hoje aqui com vocês nesse primeiro curso de orientação parental. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês das motivações para esse curso de orientação parental e espero que vocês participem e aproveitem esse curso, assim como eu o fiz nesses 2 anos, buscando me aprimorar, buscando trazer o melhor para vocês sobre orientação parental. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para você que está aqui, para você que decidiu buscar a orientação parental como uma alternativa para cuidar de uma criança ou adolescente que está sob a sua responsabilidade. Iniciamos agora essa jornada juntos. E não é qualquer jornada. É uma travessia profunda, única, desafiadora e muitas vezes solitária. Mesmo quando nós não estamos sozinhos nos cuidados parentais. No meu dia a dia como psiquiatra, vejo nos olhos de muitos pais e cuidadores algo em comum: culpa, dúvida e o medo de falhar. E isso quase sempre surge de perguntas simples que eu faço. E foi por isso que nasceu esse espaço. Aqui vai ser um lugar de acolhimento e transformação. Um lugar seguro para que você, pai, mãe, consiga falar do seu filho, consiga entender, consiga se sentir exausto, inseguro e culpado pelas dificuldades do dia, mas que consiga passar por elas. Aqui não vai ter julgamento, mas vai ter bastante escuta e diversos caminhos que nós podemos percorrer juntos. Para entender primeiramente como esse curso foi criado, vou falar aqui para vocês um trecho do meu livro favorito, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Pessoas grandes gostam de números. Quando a gente fala de um novo amigo, nunca perguntam o que ele gosta. Ele coleciona borboletas? Ou gosta de brincar? Eles perguntam qual a idade, quanto ele pesa, quanto ganha o pai dele. Como se só assim pudessem saber quem ele é. Os adultos são estranhos. Eles esquecem que um dia já foram crianças. Bebês, crianças, adolescentes, cada indivíduo vê o mundo de maneira única. Eu já fui criança, mas curiosamente é da adolescência que eu mais lembro. Tem aquelas lembranças mais vívidas. E você? Qual fase da sua vida que você tem as lembranças mais vívidas? Qual fase fica mais presente na sua memória? Nos últimos anos, eu atuei como psiquiatra infantil em unidades filantrópicas e em serviços do SUS. E a cada atendimento encontrava mães, avós, tios, vizinhos, familiares que me buscavam ali e perguntavam com genuína preocupação: como eu posso ajudar essa criança ou esse adolescente a se desenvolver? E essas vozes cheias de amor, de dúvidas e desejo de acertar me mostraram que o cuidado vai muito além da clínica. Ele começa na escuta, no vínculo, e é necessário estar presente. O que ter um filho mudou na sua vida? Serve aqui como a primeira pergunta reflexiva. Consigo falar para vocês o que ter 3 filhos mudou na minha vida. Essa data em especial do lançamento desse curso foi pensada nisso. Há 10 anos, o meu primeiro filho nasceu, em 29 de julho de 2015. Foi um filho que me ensinou uma das lições mais difíceis da minha vida. Raro fica no mundo científico. O valor de 0,0001% não falava nada para nossa família, porque quando a dor é daquela pessoa, ela não é estatística, ela é 100%. E ele também me ensinou que existem lugares onde habita o desconhecido. E é necessário mais que a percepção das ciências. É preciso uma definição e a motivação de um pesquisador para que aquilo exista, para que aquilo seja comprovado. Ainda estudamos pouco sobre a morte e falamos menos sobre ela. E quase nada sobre o luto materno e luto parental. Sempre existe algo novo, ainda não revelado, esperando para ser descoberto, testado, defendido. E aí é que são as evidências científicas.
E nesse local que reside a beleza do conhecimento. No infinito que se revela quando nós aproximamos com curiosidade e afeto de alguma coisa, para aprender. A parentalidade como ciência não existia há 50 anos, mas hoje ela existe. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês, de ciência. Há 6 anos, o meu filho do meio parou de falar, no meio da pandemia. O silêncio da comunicação. Pois é, como psiquiatra voltada para o tratamento ali na época só de adolescentes e de adultos, algo dentro de mim reconheceu com clareza. E veio com ele um ensinamento maravilhoso, uma nova forma de captar a infância. Mas atenta às outras formas de comunicação, ao tempo, à singularidade de cada trajetória ao brincar. E eu me tornei assistente terapêutica do meu filho, eu fiz com que uma parceira da minha vida, que é a babá dos meus filhos, aliás, as 2 babás dos meus 2 filhos, são parceiríssimas nessa minha rede de apoio, de segurança para a criação. E nós viramos assistente terapêutica dele. Recentemente, meu caçula, aos 4 anos, trouxe um desenho para mim, falando sobre um desenho que ele tinha feito da gente, da nossa família. Eu falei, que legal, traz aqui, deixa eu ver. E ele me desenhou com uma bolsa e com um computador, segurando a minha mão e com o irmão dele do lado brincando. E era um desenho sobre mim, não era um desenho sobre a família em si, não era para incluir o meu marido. Chegando em casa, eu refleti sobre aquilo e eu vinha vivendo com pouco tempo disponível, respondendo muitos pacientes no final do dia, nos finais de semana, atendendo até tarde, fazendo 2 horas ou mais de orientação parental por dia. E mais uma vez eu me recordei da frase do Pequeno Príncipe, do Antoine. Adultos sempre precisam que as coisas sejam esclarecidas e descritas para eles. Vocês se recordam desse livro? Para quem não leu, vale a pena ler, então eu vou dar só um pedacinho aqui dele. A cena do chapéu, em que ele desenha um chapéu, e aí logo no início ele fala que quando ele tinha mais ou menos 6 anos, ele desenhou uma figura. E era um desenho de uma jiboia gigante digerindo um elefante. Mas quando ele mostrava aquele desenho para os adultos, todos diziam, mas é um chapéu. Ninguém conseguia realmente ver o que estava ali. E ele revelou. Os adultos não perguntam, não refletem, não se permitem imaginar. Como resposta, esse menino, que era o narrador do livro, ele desiste de desenhar e passa a viver no mundo dos adultos, que nunca entendem nada sozinhos. E como essa história se conecta com a parentalidade? Muitas vezes nós vemos um chapéu quando nossos filhos estão querendo nos mostrar uma jiboia digerindo um elefante. Ou seja, interpretamos só o que está ali, visível. A birra, o choro, a inquietação, e esquecemos de perguntar o que está por trás daquilo. Medo, fome, frustração, falta de conexão, outras emoções? E a proposta do meu curso é justamente essa. Ensinar pais e cuidadores a olhar com mais profundidade, escutar com mais intenção e acolher com mais presença. Os motivos para eu ter criado esse curso são principalmente oferecer orientação parental para as figuras parentais dos meus pacientes, estar mais tempo com os meus filhos em casa, dividir o meu conhecimento com outros cuidadores que não têm filhos ou filhas como os meus pacientes. E meu desejo genuíno de mudar a sociedade em que vivemos, trazendo mais empatia, regulação emocional e compreensão social. Durante os 2 anos que eu passei desenvolvendo esse curso, fiz diversos questionamentos. No entanto, será que existe uma pergunta principal quando nós falamos sobre filhos? A palavra criação, ela carrega força. Criar não é só gerar, é dar forma com intenção, com cuidado, com afeto. É sustentar o que nasce, mesmo quando dá trabalho. Criar um filho, um vínculo ou um caminho exige presença e coragem. Tudo o que criamos tem o potencial de transformar, inclusive a forma como nós educamos. Ao montar esse curso, repensei o que realmente faz diferença na vida de quem cuida. O que ajuda de verdade? O que sustenta e transforma uma relação? E aí, outra palavra se impôs de uma maneira mais forte: estratégia. Assim como criação, ela tem muitos sentidos. Pode ser um plano, uma forma de agir com inteligência, ou uma maneira prática de resolver problemas, na vida, na educação, na convivência.
E é com essa dupla criação e estratégia que lanço uma pergunta que vai atravessar todo o curso. Como amar com estratégia? Para amar com estratégia é preciso conhecimento. Portanto, aqui vou apresentar para vocês duas ferramentas que são mais utilizadas em psicoterapia da infância e adolescência: orientação parental e psicoeducação. Elas têm conceitos diferentes, mas muitas vezes utilizamos de forma integrada. Eu dividi o curso em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. São 3 módulos principais em cada nível. No total, serão 9 módulos. Esse é o módulo de apresentação que está aberto a todos. Sabemos também que a rotina de quem cuida é intensa. Por isso, cada módulo foi separado por aulas de períodos curtos de tempo, para que você possa assistir no seu ritmo. Ao final de cada módulo, haverá um questionário em forma de perguntas, em forma de testes, para que você possa responder e ter essa comunicação comigo. Alguns testes vão ser de autoconhecimento, outros de conhecimento geral. E a cada semana, um módulo novo será liberado. Após 21 dias do lançamento do nível, será encaminhado um link para uma aula online ao vivo comigo e às vezes com participação de outros profissionais para responder para vocês dúvidas e questões. E quem sabe mais para frente a gente não consegue uma palestra ao vivo, mesmo presencial. Cada nível tem um valor diferente, mas a ideia é que ninguém fique de fora. Por isso, existem vagas sociais, assim como sempre eu fiz na minha vida, e é só mandar um e-mail na área de atendimento ao cliente pedindo para entrar na lista, assim como a lista de valores comuns tem um número exato de vagas, a lista está nos valores sociais também. No nível básico, você vai compreender os principais fundamentos da parentalidade presente. Mas não se engane, básico não significa superficial. O conteúdo aqui serve tanto para quem está começando agora, quanto para quem já cuida de crianças há muitos anos. Mas sente que precisa reorganizar alguma coisa, que precisa fortalecer, estruturar a sua forma de educar. Tudo começa pela base. Sem ela, nós não conseguiremos sustentar as práticas de estratégias avançadas. E aí a base, ela tem fundamentos essenciais. A redescoberta individual como figura parental. Acho que para mim essa está aqui no topo. Mas tem o conhecimento dos estilos parentais, como eu posso fazer a mudança de um estilo para outro, como eu posso explorar a minha presença ali real com pouco tempo que eu tenho, de maneira emocional, afetiva e estratégica. Reconhecer como a nossa história influencia a forma como nós vamos educar os nossos filhos. O significado de seres humanos em desenvolvimento e criar conexão, desde o começo, no meio do caminho ou em qualquer momento da jornada com a sua criança e adolescente. No primeiro módulo do nível básico, vamos falar sobre quem cuida também se transforma, que é o tipo de parentalidade, a sua história como cuidador e o que significa a presença. No módulo 2, o desenvolvimento emocional infantil, entendendo como as crianças sentem, pensam e se comportam, e como os adolescentes reagem. No módulo 3, conexão é o começo. Vínculo, escutativa e construção de segurança emocional. No nível intermediário, você terá acesso a mais estratégias para o seu dia a dia. Para quem já entendeu o básico e se familiarizou e está buscando mais ferramentas práticas, vem o módulo 4, respostas emocionais, assertivas, limites com respeito, disciplina sem gritos, punição ou chantagem, comunicação não violenta, regulação emocional e reforço positivo. No módulo 5, a força do ritmo, como a rotina em si ali de sono, de alimentação, a previsibilidade podem levar ao bem-estar. No módulo 6, vou falar aí sobre telas e olhares, a gestão do uso de telas com consciência e presença parental. E por fim, no nível avançado, os desafios complexos da parentalidade. E aí são cuidadores que querem mais experiência, que querem ter mais olhares, mais ideias, mais mapas mentais. No módulo 7, quando a gente tem o silêncio que machuca, a
através do bullying, abuso, violência emocional e papel dos adultos. No módulo 8, a escola certa para o seu filho. Quais são as escolhas educacionais conscientes e se elas estão de acordo com o que o seu microsistema, que a sua família exige. E o módulo 9, quando o sofrimento vira sinal. É a identificação precoce de transtornos mentais e a busca por ajuda. Além disso, eu vou colocar uns bônus para vocês, então lives com perguntas, apostilas reconhecidas e utilizadas em cuidados de crianças e adolescentes pelo mundo afora, e aulas online, ao vivo, ao final de cada nível, como eu comentei aqui com vocês. A possibilidade de aulas complementares eu vou deixar aqui em stand-by, às vezes mini aulas também para a gente conversar com especialistas, e aí vocês vão me trazendo essa ideia e vão falando o que vocês acham que é interessante para o curso. Esse curso não alcança todo mundo e vai alcançar poucas pessoas, porque o foco é que eu consiga conhecer cada família que passa por aqui. Por isso que eu falei para vocês que tem um número de vagas limitadas. Mas entendo que todo passo importa. Uma nova forma de ver, um jeito de criar, um vínculo reconstruído. Então tente fazer isso também já começando a partir de agora. Você, numa nova conexão com seu filho, de forma mais consciente, respeitosa e afetiva. É assim que, pouco a pouco, vamos transformando o mundo. Obrigada por estar aqui. Que você aproveite cada minuto desse conhecimento. Vamos olhar, então, com coragem para a infância dos seus. E, quem sabe, para a sua infância também. Porque orientar não é controlar. Educar não é repetir o que nos feriu. Criar é amar com intenção, com presença, com estratégia. A parentalidade não é sobre perfeição, é sobre estar junto mesmo nos dias mais difíceis. Parando para pensar sobre isso aqui para finalizar uma reflexão. O que você vê é só aquilo mesmo? No clássico do Pequeno Príncipe, ali no momento com o aviador, o príncipe pede para que ele desenhe uma ovelha. Depois de várias tentativas frustradas, aquele mesmo narrador que sofre com o desenho anterior que ele tinha feito, ele faz uma caixa com furos e diz: a ovelha que você quer está aí dentro. E o pequeno príncipe sorri com os olhos brilhando, porque ele vê. Ele vê além do que está ali. Ele vê com o coração, com a imaginação e com a sensibilidade de uma criança. Esse é exatamente o convite desse curso. Por trás de cada birra, silêncio ou desafio existe uma criança, existe um adolescente, existe um ser humano em construção, que não consegue muitas vezes ser compreendido, que não é apenas correção. Alguém está simplesmente tentando caber no mundo que oferecemos. Esse curso não é sobre controle, é sobre enxergar o que está dentro da caixa. É sobre escutar sem pressa, educar com intenção, amar com estratégia. É sobre reconectar com o seu filho e com a criança que você foi um dia. E eu espero que ele não seja mais um conteúdo na sua vida, mas que ele seja um ponto de virada, de recomeço ou de partida para uma sociedade melhor. E aí, faz sentido para vocês? Quem vem comigo?